Mexeu com você, mexeu comigo. Gente, eu vou abrir um espaço agora para um dos maiores nomes da nossa agricultura, a nossa pecuária. Morreu Alisson Paulinelli, referência na agricultura e pecuária do Brasil. Gente, a história da agricultura brasileira, você que é agricultor sabe disso, é antes e depois desse homem extraordinário. O Brasil, na década de 60, época de Juscelino Kubitschek, teve uma migração. Muita gente saiu da área rural e foi para a área urbana. E aí, quem é que ia produzir? O Brasil comprava alimentos. O Brasil importava alimentos. Com esse homem, na década de 70, esse agrônomo, que é de Bambuí, aqui de Minas Gerais, esse grande brasileiro, o que aconteceu? O Brasil começou a produzir o cerrado, que era uma área que ninguém dava valor, que ninguém achava que não valia absolutamente nada, porque se produzia em terras produtivas, por exemplo, nos países de primeiro mundo, mas não em terras improdutivas, como o nosso cerrado. E aí, ele, na época, ele tinha toda uma autonomia, era ministro da Agricultura, ele conseguiu pegar as pessoas mais inteligentes, pensantes, essas pessoas foram para fora, aprenderam tecnologia, aprenderam conhecimento e vieram para o Brasil. E aí essa revolução, se hoje a gente tem a soja, se hoje a gente tem uma pecuária, uma agricultura forte, é graças a esse homem que nós vamos conhecer um pouquinho mais aqui no nosso programa. Chama saudoso Alisson Paulinelli, que faleceu ontem. Terras disponíveis de baixa fertilidade e dependente da importação de alimentos básicos. Este era o Brasil 50 anos atrás. Somos a maior região subtropical do globo, à espera de uma nova tecnologia, à espera de um novo processo produtivo. Não há alternativa. Ou o Brasil se transforma num celeiro, ou o mundo vai falecer de fome. Anos 1970. Com ciência, tecnologia e inovação, o Brasil fez uma grande revolução agrícola tropical sustentável. Foi liderada por um visionário engenheiro agrônomo, Alisson Paulinelli. Começou ali um novo capítulo na agricultura brasileira e mundial. Nascido em Bambuí, Minas Gerais, Alisson é filho de uma professora e um engenheiro agrônomo. Formou-se engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, onde também foi professor e diretor. Em razão do seu brilhante trabalho, assumiu em 1971 a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Criou políticas inéditas de fomento tecnológico, assistência técnica e crédito ao campo, expandindo e modernizando a agricultura no estado. O aumento da produção, alinhado a conceitos de sustentabilidade, chamou a atenção do governo federal. Em 1974, Alisson Paulinelli é convidado a assumir o Ministério da Agricultura e dá início a políticas revolucionárias em busca da autossuficiência alimentar. Eu tive logo que me preparar, porque o Brasil estava numa situação muito difícil. Nunca tinha havido uma agricultura para trópicos. Nós precisávamos disso. Era a única forma, porque todas as contas que você fazia, o Brasil ia quebrar. Paulinelli priorizou a ciência, expandiu a Embrapa e integrou as universidades agrícolas do país. E assim, construiu um sistema nacional de pesquisa agropecuária tropical, o maior no mundo. E depois ainda criou a Embrater, voltada à difusão de tecnologia no campo. O Cerrado brasileiro antes era terra apenas de fazer distância. Através do conhecimento, da pesquisa, da evolução, aprendemos a corrigir, a modificar a estrutura química e física desse solo e a manejar aquele bioma. E ele se transforma, em pouco tempo, no mais produtivo e competitivo que a Terra já viu. A Revolução de Paulinelli garantiu a autossuficiência em alimentos e tornou o Brasil um destaque na segurança alimentar mundial. Só fazer uma correção, ele faleceu hoje, são 18 horas e 32 minutos. Só para concluir essa notícia, internado há um mês em um hospital de Belo Horizonte, Paulinelli morreu nesta quinta-feira. O ex-ministro da Agricultura
considerado um dos responsáveis pela transformação do agronegócio brasileiro em um dos mais importantes do mundo. Ele tinha 86 anos e estava internado, portanto, com complicações renais e no aparelho respiratório após uma intervenção cirúrgica para o implante de uma prótese no quadril. Perguntaram a ele, o senhor precisa fazer essa cirurgia, se o senhor... Ele tinha um ritmo de trabalho muito intenso. E aí o médico disse, é complicado. Ele disse, não, mas eu quero fazer porque eu não quero ficar em cadeira de roda. Então a ideia era fazer a cirurgia e continuar ainda trabalhando em defesa do Brasil. Uma pessoa como essa, que se fala muito, quem faz sucesso na música não pode ser diferente, a gente tem que elogiar mesmo, quem faz na arte, na cultura, no empreendedorismo, enfim. Mas um homem desse deve ser homenageado, deve ser estudado constantemente. Olha o que ele fala nessa matéria no final. A ciência tem que vir na frente. O Brasil importava alimentos. Com ele, o Brasil passou a exportar. O Brasil virou essa máquina, essa estrutura que hoje se tem no agronegócio, é graças a esse homem, a visão que ele tinha de futuro, né, baseado na capacidade e na inteligência dos brasileiros, mas também com muita ciência. Ele estimulou as pessoas a estudarem fora, para depois implantar no Brasil esse conhecimento. Então, é um homem que tem que ser estudado sempre e que deve se fazer apologia para ele sempre. Ele foi indicado recentemente ao Prêmio Nobel da Paz. Você imagina, ele revolucionou isso. Quem conhece essa região do Noroeste, isso era cerrado, isso não valia nada, né? Entre aspas. Ninguém dava valor a essas terras. Até que começou a vir essa tecnologia, esse conhecimento, pessoas vieram do Sul já com a visão de vanguarda, né? Vieram para cá, compraram essas terras baratas e essas terras se transformaram nesse ouro verde que é a soja, por exemplo. Então, o Alisson Paulinelli é brasileiro, é mineiro. Esse homem deve se fazer apologia a ele sempre, né? Quando morre um artista, uma pessoa famosa, repito, né? Está em todos os meios de comunicação, abre-se 10 minutos nos grandes meios de comunicação, nos grandes noticiários. Um homem como esse deveria ser capa em tudo, em tudo. Nós temos que valorizar esses pensadores, essas pessoas que amam a sua terra, onde nascem, onde vivem, que não esquecem suas raízes, que pegam o conhecimento e dividem esse conhecimento. 86 anos, você imagina, e ele dando palestras. Eu entrevistei ele em Vazante, meu querido amigo saudoso, Baianão, era muito amigo dele, e ele foi fazer uma palestra lá em Vazante. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Alisson Paulinelli, e quando eu vi ele falar, eu já fiquei assim admirado pela inteligência, pela capacidade, pela visão. Então, meus amigos, então, minhas amigas, se hoje a gente tem essa agricultura, se hoje a gente tem essa pecuária, graças a esse homem, a esse senhor, que foi antes da hora para o andar de cima, mas que deixou um legado. Então, na vida, é assim. Tudo que a gente aprende, a gente tem que dividir com as outras pessoas. A gente não precisa ser tão importante, tão inteligente como o Alisson Paulinelli. Mas por mais simples que a gente seja, a gente tem que deixar para as outras pessoas o nosso conhecimento. Aquilo que a gente aprendeu é dividir com as outras pessoas. É assim que a gente faz uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. 18 horas, 36 minutos. Poder da Notícia, TV Cultura de Paracatu. Will Nunes. Mexeu com você, mexeu comigo, estamos juntos.